Boa tarde, Débora, Gabriel, prazer estar aqui com vocês. Bom, Felipe, eu gostaria de aproveitar, né, a tua participação aqui para a gente falar um pouco sobre uma das principais notícias do dia, que foi justamente esse corte no fornecimento de gás russo pela Nord Stream. Com mais esse capítulo na série de incertezas econômicas, né, se acirra mais o risco de recessão global, na tua opinião? Como que esse corte no fornecimento de gás pode impactar nessas economias internacionais? Ali a Europa já está tentando uma campanha para a economia, né, de gás, para tentar reduzir esse impacto, né? Que impacto seria esse, na tua opinião? Perfeito, Débora. Eu acho que o mundo vive, de fato, uma apreensão em relação ao que pode acontecer na Europa a partir do momento em que o deadline para a retomada do fluxo de gás por parte da Gazprom via o duto da Nord Stream passar. Se isso vai impactar no crescimento global, na recessão global ou não, evidentemente vai levar para baixo, mas em termos diretos, o impacto ele é muito mais evidente sobre a economia europeia. A economia europeia, a gente tem que sempre lembrar, está vivendo agora um período de verão, ou seja, não dói tanto, não machuca tanto esse corte do fornecimento de gás, ou um possível corte extenso do fornecimento de gás na Europa nesse momento, porque as temperaturas estão amenas. O risco, como até o documento da Comissão Europeia que vocês fizeram referência agora há pouco coloca, no caso desse corte ocorrer mais à frente no ano, ou seja, quando a gente estiver já evidentemente na temporada fria na Europa, outubro, novembro, dezembro, janeiro, por aí vai. Nesse sentido, você teria um aperto muito significativo da situação econômica, porque você teria um aumento muito grande do custo de aquecimento de determinadas regiões que precisariam aquecer, que precisariam ser aquecidas. E aí, a questão não é simplesmente se a gente vai ter uma desaceleração econômica por conta do aumento de custo. Isso, obviamente, vai acontecer, porém, você vai ter setores inteiros de determinados países passando frio, você vai ter uma crise humanitária gerada num dos blocos econômicos de maior potência do mundo por uma questão de falta de fornecimento do gás russo, e isso, evidentemente, vai se desenvolver numa crise econômica muito significativa também. Porém, o impacto inicial, além da questão econômica, é um impacto de situação, condição de vida de amplas parcelas da população europeia, no caso desse corte se estender, ou desse corte se materializar no período do inverno. Maravilha, Felipe, um prazer enorme estar falando contigo. Se antes nós tínhamos ligado o alerta amarelo ali na Europa em relação ao controle russo do gás, hoje temos um alerta vermelho já ligado ali, uma indicação de que a qualquer momento pode ser bloqueada aí esse fornecimento de gás, e aí complicando, claro, diversos setores da economia, a vida ali dos cidadãos europeus propriamente dita. E no passado já havia se ventilado a possibilidade de trocar o gás russo, o gás natural, pelo GLP ali em botijões, trazido de outros países. Já há essa ligação comercial, já deu tempo de fornecer essa ligação comercial, os países que fornecem esse tipo de material. Se não me engano, os Estados Unidos estava liderando essas iniciativas de fornecer produtos à Europa. Podem se beneficiar desse movimento, abrir ali o mercado consumidor? Na sua avaliação, essa dificuldade com o gás russo, ele abre portas aí para outros países do mundo? Abre portas, naturalmente abre, Gabriel. Eu acho que isso é um efeito esperado. Você tem uma redução da oferta de um determinado lado, essa oferta, na medida em que a demanda permanece razoavelmente constante, essa oferta vai ter que ser suprida por outro fornecedor. A questão é de onde vem esse gás nesse momento, quem tem a capacidade de fornecer e como. Tem uma anedota, por assim dizer, que circula no mercado de forma recorrente, que é o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, prometeu fornecer gás que os Estados Unidos não produzem através de portos que não existem, com navios que os Estados Unidos não têm para a Europa. Então você fica literalmente se perguntando de onde seria esse excesso, de onde sairia esse excesso de GLP que seria fornecido para a Europa para tentar de alguma forma amenizar a situação da falta de fornecimento de gás vindo da Rússia. A pergunta, naturalmente, ou imediatamente depois dessa,
se existe condição da Europa lidar com o elevadíssimo custo que buscar gás de outras fontes vai ter. Foi alertado, foi discutido durante muito tempo dos impactos que você poderia estar dessa reorientação energética, principalmente da Alemanha, saindo da energia nuclear em direção ao gás russo. Hoje em dia, por conta da crise, obviamente, as críticas aumentam de forma substancial, mas o questionamento, evidentemente, é se essa saída tão acelerada de outras fontes energéticas em direção ao gás russo foi uma decisão acertada ou não, por parte dos policymakers alemães, na hora em que eles tinham a alternativa de poder tomar essa decisão. Fato é que você vai passar por um processo de aumento de custo significativo em termos energéticos, é um pouco do que a gente já está vendo na Europa atualmente, com o preço do metro cúbico do gás estourando para cima, e isso vai impactar na margem das empresas, vai obrigar uma redução da produção dessas empresas, consequentemente vai obrigar também tanto um processo inflacionário maior, porque uma parte desse custo vai ser repassado, como também uma redução na produção, ou seja, uma redução na atividade econômica, e ao mesmo tempo você vai ter um impacto muito severo para os cidadãos europeus, na medida em que essa queda no fornecimento de gás vai acabar levando a situações bastante críticas em termos humanitários. E, finalmente, a gente tem que pensar também no impacto que isso vai ter sobre as finanças públicas nos países que estão sendo mais afetados, porque governos vão tentar dar resposta para a situação de aumento do custo de energia, para a situação do aumento do custo do gás, muito semelhante com o que o governo brasileiro está dando aqui no Brasil, o aumento do preço de combustível, porém, você tem uma limitação em termos de espaço fiscal, considerando que muitos desses países já estão passando pelo terceiro choque de oferta em sequência. Então, a gente teve o choque vindo pela Covid, teve o choque nas cadeias produtivas por conta da política de lockdown na China, e agora você tem esse choque adicional em termos de preço de energia. Em termos de preço de gás, desculpa. Ou seja, o espaço que os governos têm para conseguir lidar com esse fortíssimo aumento no custo do gás na Europa já é um espaço muito menor atualmente. Isso, evidentemente, também vai impor certas limitações à sua capacidade de reagir. Ou seja, temos um problema razoável em termos de configuração econômica e da interação do governo com o setor privado e com as famílias.